Deus abençoe, pessoal. Ó Deus de poder e glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se faça presente nessa ministração, me usa conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Adentra cada coração aflito do Kossui Babailaê, em nome de Jesus. Amém. Então, eu sorteei aqui, agorinha, saiu Lucas capítulo 14, tá? Aí, se você for ler o capítulo todo aqui, do 15 em diante, né, que o tópico é a parábola da grande festa. Se eu for ler o capítulo, mas como o meu olhinho bateu no versículo 20, que eu achei até inusitado, porque eu estava tirando palavras antes disso, e estava vindo muito sobre adultério, depois veio a palavra de casar com pessoa estrangeira, né, que Deus não se agrada. Eu achei estranho, mas fiquei quieta na minha. Aí eu pensei, vou sortear no Novo Testamento. Aí eu mesmo forcei a barra, tá? Aí saiu assim, eu bati o olho no versículo 20. Ó, acabei de casar e por isso não posso ir. Aí eu falei, gente, eu vou ler o capítulo inteiro, vamos ver, né, o segmento. Mas como eu falei, eu não posso mentir, olha só, veio aqui antes disso, tá? Provérbios capítulo 6 fala, na verdade foi o 5, aí eu li o 5, aí depois eu fui pro 6, falei, ai gente, mas Provérbios tem tanta coisa legal e tal, mas falar sobre adultério, aí depois, né, o 6 também, os perigos do adultério, aí eu não satisfeita, né, é uma pena que fechou, mas eu não era Esdra, achei que era Esdra que eu tinha aberto, mas agora eu não tô lembrando, que pena. Aí tá lá, casamento com mulheres estrangeiras, e Deus não tinha se agradado e tal, não, nem mulheres. Falou como é que é? Eu tenho que lembrar agora, porque eu vou ver se eu acho isso que eu tinha aberto e não respeitei o sorteio, como sempre, eu fico orando, né? Eu abro 3 vezes, gente. 3 vezes. A última, eu não tenho como fugir. Primeiro eu ainda converso com Deus, eu oro de novo, aí dá de novo, aí vê o adultério. Aí o terceiro, falei, puxa, legal, ver uma coisa diferente, então não testificou, olha só. Ah, já fechei, né? Aí eu falei, a Lucas, Aí eu falei, legal, veio um negócio diferente. Mas só que quando eu olho assim, o 20, eu falei, casamento, de novo. Então eu não sei, eu não vou ter como fugir muito da vida conjugal, sabe? Do que Deus está querendo, porque eu já tinha aberto as 2 vezes e estava batendo. Aí agora a terceira eu achei que não ia bater e bateu também, porque o versículo 20 fala de casamento. Mas então, vamos conversar, né? Quem está me conhecendo agora não vai entender o mistério, mas eu gosto, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de parar e explicar, tá? Tudo meu aqui é na base do sorteio, é confiante, né? Que o Espírito Santo de Deus está me usando 100%, né? A minha teimosia é normal, eu tiro a palavra, mas aí a gente ora de novo, fala assim, ó, eu não entendi por que casamento com estrangeiro, né? Não, é separação dos estrangeiros que veio. Mas eu não tô lembrando mais o livro porque eu fechei, eu não respeitei. Falou separação dos estrangeiros. Agora eu vou tentar lembrar, porque eu não lembro. Aí tá, eu fui lá, abri provérbio, aí falou de adultério, tanto o capítulo 5 como o 6, né? Tá, esse aqui tá até com a fitinha aqui na Bíblia. Aí o 5, o 6, o 7, tudo, né? Conselhos contra o adultério, vida, né? É tudo conselho, sabedoria e tal, né? Os perigos do adultério, a mulher imoral, enfim, fica, tá? Aí quando eu vim para cá, falou de casamento, eu falei, eu vou ficar nessa pauta então, e vamos ver, tá? Eu vou ler tudo, porque aí para não falar que eu tô querendo fixar um tema. Eu não tenho tema aqui, mas ó, poucas pessoas me conhecem, e as que me conhecem sabem que eu não crio, eu não tenho roteiro, tá? Então, quando eu não tenho roteiro, eu sigo o roteiro que Deus me dá. Então, mesmo sorteando 1, 2, 3 vezes, eu vou começar do princípio do capítulo, tá? Eu não vou ficar só nessa fala do versículo 20, que é assim.
E outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. Então eu acho que é muito esse negócio de priorizar, tá? Não vamos priorizar coisas, colocar coisas, né? Levantar ídolo, pessoas na frente do que Deus estabeleceu. Eu acho que é muito por aí. Então vamos lá, eu vou ler e vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai, como ele vai interpretar, né, tudo que eu tirei. Mas eu não podendo esquecer do provérbio, o outro eu vou tentar achar, que eu sorteei, infelizmente eu fechei e falei, eu acho que deve estar alguma coisa errada, não é possível. Enfim, se eu não achar, não tem problema não, vamos ficar com o sorteio final, porque é uma testificação. Tá, vamos ler, vamos lá, né? Lucas 14, tá? Aí vamos começar aqui do 15. Não, eu acho que eu vou até um pouquinho adiante, aqui andar um pouquinho para trás, só para ver o que está acontecendo aqui, né, nessa mesa. Porque o tópico é a parábola da grande festa. Aí se eu poderia ler o 15 aqui, né, que foi o que eu bati, que fala assim, não, o que eu bati foi o versículo 20, né, mas eu tô falando assim, o princípio da parábola, que fala assim, ó, um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus, felizes que irão sentar-se à mesa no reino de Deus, tá? Mas para a gente entender essa conversa aqui, eu acho necessário voltar, andar um pouquinho para trás. Vou ler o do 12, vamos ver se a gente entende a conversação aqui, ó. 12 fala assim, ó. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado. Né? Olha só. Aí ele continua aqui, ó. Pois eles não poderão, Jesus continua falando, né? Ó, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhes pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem, tá? Aí quando ele ouve isso, aí ele fala isso aqui, ó. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Aí Jesus começa essa fala, começa essa parábola. Aí ele começa assim, ó. Então Jesus lhes disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Tipo assim, ó, não tenho tempo, né, para esses comes e bebes. Peço que me desculpe. Aí deu uma desculpa, né? Outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. Então aí foi o versículo, tá? Que eu estou destacando porque foi o que eu bati o olho. E nesse versículo, e aí desandou tudo, por quê? Porque aí eu sou obrigada a falar sobre isso, sobre uma vida, né, conjugal ou uma escolha, né, que muitas pessoas fazem escolhas, casam com estrangeiro, casam com pessoas erradas e levantam um ídolo para adorar, colocam pessoas na frente de Deus e aí vai desandar a vida. Então eu vou ficar com, eu vou enfatizar muito a vida, né, a vida sentimental por isso, porque não tem como eu correr, né? Mas a história é interessante porque são oportunidades, tanto que o rapaz, ele salientou isso, ele falou, ó, uma das pessoas que estavam à mesa ouvindo Jesus falar, falou, felizes que irão sentar-se à mesa do reino de Deus. Aí Jesus começa essa conversa, né? Tipo assim, olha,
Então, aí Jesus começa, certo homem convidou muita gente, tipo assim, para sentar nessa mesa, você vai realmente passar por provinha, né? Vão todos ser chamados, as pessoas estão sendo chamadas, né? Mas escolher, Deus não vai escolher qualquer um. Porque as pessoas estão dando desculpa, estão priorizando seus casamentos, muitas vezes até com mulheres estrangeiras ou homem estrangeiro. As pessoas estão fazendo escolha errada. Eu lembro que eu ouvi uma pastora de peso, uma mulher, uma pregadora da palavra de Deus. De peso, quando eu ouvi aquilo, olha, eu fiquei horrorizada, porque é isso que eu estou falando, é uma mulher de Deus que prega a palavra, o verdadeiro evangelho, mas ela se equivocou quando ela começou a falar que, olha, eu sou uma pessoa que eu acho, eu falo que é para as mulheres, se os seus maridos não permitirem que vocês venham para a igreja, congregue, né? Eles não querem que vocês. Tá. Você vai santificar o seu marido pela sua vida, com a sua vida, com as suas, né? Quando você servir ao seu marido. Eu estou tentando explicar o que eu ouvi, mas é claro, ela falando, né? Ela é uma influenciadora, ela é uma pregadora, então é complicado. A palavra dela tem muito peso. Ela é formadora de opinião, então eu acho que ela errou muito. Eu não vou falar o nome da pregadora porque é antiético, até porque ela é uma mulher de Deus, né? Mas quando ela colocou a sua opinião, ela desanda o evangelho. Por que eu estou falando? Porque ela afirma que a mulher, se o seu marido, né, o seu cônjuge não permitir que ela vá para uma igreja, ela tem que acatar aquele marido e ficar em casa, servindo o uísque dele, a bebida dele. Foi assim mesmo que ela falou. Se ele bebe, se ele gosta de beber, você, mulher, tem que pegar e servir o seu marido o uísque dele. Servir o que ele gosta de beber, o que ele gosta de comer. Porque você vai ganhar ele calada. Ele é seu cabeça. Eu fiquei horrorizada. Eu acho que muitas pessoas ouviram isso, tá? E as pessoas que conhecem o verdadeiro evangelho, conhecem como Deus é, ciumento, que ele não aceita ídolo. Não levante ídolo. Seja seu marido, tá? Você realmente deve obediência. Mas a partir da hora que isso não atrapalha a sua caminhada, você entrar no reino de Deus. Aí Deus vai fazer com que você escolha entre o seu marido e a Deus. Porque o seu cabeça é o marido, mas o cabeça do marido é Deus. Se esse marido é um descabeçado, como você vai ouvir? Seja ele quem for, ele pode ter título de pastor, ele pode ser seu pastor, né, ser marido / pastor, não importa, você não pode acatar. Ele falar, né, te pressionar a fazer uma coisa contrária ao evangelho. Então, quando eu ouço uma pregadora do evangelho, né, uma mulher realmente escolhida por Deus, falando uma asneira dessa, na hora eu falei, já não dá para confiar em tudo que ela fala. Porque ela está levantando, ela está ensinando as mulheres a servir os seus ídolos, nem a seus maridos. Porque, obviamente, você é obrigado a servir. Vou para a igreja, eu tenho, né, um trabalho, né, a fazer na igreja, mas vou deixar meu marido com fome, né, sem cuidar dele, aí também você peca. Aí você também não pode, vai para a igreja, você tem que deixar seus afazeres, né, o que você, como esposa, você tem obrigação com a tua casa, com seus filhos, com seu marido, enfim, todo mundo, eu acredito que a maioria sabe disso, né? A igreja ela não pode ser mais importante do que a sua família. Seus afazeres na igreja é em segundo plano. Primeiro a família. Mas a partir da hora que você tem um marido beberrão, um marido adúltero, um marido que não obedece a Deus, você para de ir para a igreja porque o seu marido não se agrada e aí Deus vai se agradar do seu comportamento idólatra de ficar foi essa palavra que ela falou. Sirvam o uísque dele calada. Né? Cuide do seu marido, que você vai ganhar ele para Cristo. Não vai ganhar, gente. Não vai porque você está passando o marido na frente de Deus.
E tá claro que Deus fala: amar a Deus de todo o seu coração. Esse é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus em primeiro lugar, em primazia, colocar Deus como seu Senhor. Por isso que você fala, Jesus Cristo é Senhor. Se você confessar, quando você confessa que Jesus Cristo é Senhor, você já tem a sua... Mas não é confessar, não é a palavra solta, não é a palavra em si. É uma palavra, né? A palavra obedecida. Por isso que Deus fala lá em João 14. Se você ouvir e obedecer, não só ouvir, mas obedecer. Aquele que me ama obedece o que eu falo. Não é uma palavra solta, Jesus é Senhor. E aí? Ele é seu Senhor? Não, não é. Meu Senhor é o meu marido. Então você não tem salvação, porque você priorizou o homem. Você idolatrou o seu marido, né? Então, quem ama a Deus obedece à palavra e será amado por Deus. Quem me ama obedece e será amado. Então, é uma questão, é uma troca. Não tem esse negócio, tá? De você fazer isso que essa pastora falou, é uma loucura. Falar um negócio desse. Ah, que foi assim que eu ganhei meu marido. Você vai me desculpar. Tem alguma coisa errada. Né? Tanto que essa pastora, né? Que tem título de pastora, é uma mulher que eu conheço, realmente ela tem testemunho forte, né? Ela perdeu uma filha, ela foi para a Rocinha evangelizar lá, né? Nas comunidades do Rio, depois que ela perdeu a filha dela, o marido logo depois se foi, né? Deus levou, até porque tinha que levar, porque aquele homem estava, né? Atrapalhando o ministério dela. Então, do jeito que o testemunho, eu já ouvi ela contando o testemunho, não tinha como esse homem continuar. Enfim, tudo muito certinho. Mas quando ela fala, né, ela aconselha que a mulher tem que ficar em casa mesmo. Se o marido não quer que ela congregue, ela não tem que congregar. Se o marido bebe, ela tem que ir lá comprar a cerveja dele, colocar na geladeira e ainda servir o homem. Se ele gosta do uísque ou da cerveja dele, ela é obrigada a servir porque ela é servidora, ela é... Por favor, aí não. Tá? Eu acredito que muitas pessoas ouviram essa pastora falando. Mas, enfim, então eu tô só salientando aqui, tá? Que eu sou obrigada a ficar em cima do versículo 20. Acabei de casar e por isso não posso ir. Então, ai daqueles que foram chamados e responderam isso aqui para Deus. Você acha mesmo que vai entrar no reino de Deus? Vai sentar-se à mesa no reino de Deus? Então, por isso que Deus conta essa parábola. Né? Aí eu vou finalizar aqui esses versículos, né? Aí tá, aí continua. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres. Aí entra, né? Os pobres, as prostitutas, olha só, né? Que vão sentar no reino de Deus. Por isso que Deus ele deixa bem claro, em vários lugares e passagens da Bíblia, ele fala que vai ter mais pena de Sodoma e Gomorra do que de Cafarnaum. Que muitos vão se assentar-se, né, na mesa com Jacó, com Abraão, com, né, pessoas de peso, e muitos que eram para estar sentados ali vão ser jogados no inferno. Não vão estar, porque estão priorizando, né, coisas. Né? Imagina uma pessoa falar: acabei de casar, mas eu não posso ir não, vou cuidar dos meus afazeres, né? Eu vou cuidar da minha esposa. E muitas vezes está até casado com uma pedra de tropeço, né? Então tem que ter cuidado, né? O que você está priorizando. Então por isso que Deus fala: muitos vão se sentar na mesa com Abraão, né? Com Moisés, né? Vão participar desse banquete. E os que eram para estar lá não vão. Vão ser jogados no inferno. Tá? Então ele fala: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar.
Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e abrigue, e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Então, gente, é muito sério. Quando Deus ele te chama, né? Você tem um chamado, mas você não está obedecendo por causa dos seus prazeres, das suas escolhas. Com certeza, você vai pagar um preço muito alto por isso. Porque você não pode passar nada na frente de Deus. Deus fala, amar a Deus em primazia, em primeiro lugar, e amar ao próximo como a si, não mais do que a si. São dois mandamentos muito importantes, mas tem que ter... Deus, ele quer ser honrado com o seu tempo, com as suas escolhas. Ninguém, nada pode passar na frente de Deus. Deus não quer resto, não quer sobra, tá? E as pessoas estão dando o que sobra. Ah, não tive tempo de fazer isso, não tive tempo de ir para a igreja, não tive tempo, né? Deus manda fazer uma coisa, não sobrou tempo. É sobra, é resto. Imagina, até eu ouvi um padre na rede social falando, né? Se você é convidado para almoçar lá né, com alguém e chega lá um pouquinho, né, atrasado, e a pessoa fala assim, olha, não tem mais, acabou a comida, mas sobrou aqui no meu prato um pedaço de frango, um arroz com feijão, tá, até vou te passar esse resto aqui, né? Você foi convidado para almoçar e a pessoa te oferece o resto do prato dela, porque a comida tinha acabado. Você nunca mais vai voltar. Imagina, você chega lá e a pessoa fala assim, ih, acabou a comida. Mas tem um pouco aqui de frango, tem um pouco de arroz, tem um pouco de batata aqui, eu vou te servir. O resto que está no prato. Obviamente, você nunca mais volta, você nunca mais, né, aceita esse convite. Então, imagina Deus, quando você falar, Senhor, hoje não deu tempo, eu não sobrou tempo, né? Eu tive que fazer tanta coisa, mas o final do seu dia foi o que sobrou para Deus. Ah, não deu tempo, não consegui te oferecer uma oração de qualidade, mas sobrou um pouquinho. Ah, não, né? Então, peraí, não foi um tempo de qualidade. Você deu o resto que sobrou. Eu não tive tempo, Senhor, para orar. Mas o pouco de tempo que sobrou, eu vou te entregar. Você acha que Deus vai fazer o quê? Não, eu não quero o seu resto. Deus não quer resto. Deus não quer sobra. Deus quer tudo com qualidade, né? Você primeiro tem que oferecer o seu melhor para Deus. Não o resto do tempo que sobrou. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, eu achei interessante, foi até um padre falando isso, eu achei muito legal, esse padre é muito engraçado. Eu até esqueci o nome desse padre, mas ele é muito engraçado. Toda vez que eu vejo ele, eu rio com ele. Muito interessante. Aí ele falou, e agora casou bem até com o que eu tô lendo. Falei, gente, eu não quero o resto, né? Você não ia gostar de ser convidada para um banquete, chegar lá, a comida acabar e alguém falar, não, mas sobrou no meu prato aqui, eu vou te dar o que sobrou. Você ia falar, não vou voltar nunca mais. E assim estão fazendo com Deus. Não pude te dar o melhor, mas sobrou um pouco de tempo, né, para orar. É o que sobrou, eu vou dar. Mas eu tive um dia muito ocupado, não deu para fazer, né? Não pude estar, né, nesse banquete. Então, Deus com certeza vai falar isso aqui com você, né? Ele vai, ou melhor, ele vai te substituir. E aí entra aquele negócio, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aí vem a questão que Deus vai falar assim, gente, eu chamei, você foi ingrato ao meu convite. Então, eu entendo que tem pessoas dentro de ministério, né, que renunciaram à vida, muitas vezes 40 anos, 30 anos de vida, servindo ao evangelho, né, a Deus, mas agora ela está querendo, eu não sei, aposentadoria, posso falar isso?
aposentar, eu doei tanto a minha vida, né, a minha juventude, agora eu vou descansar, agora eu vou relaxar, né? Não, não tem como. Todo dia, né, é um dia que você tem que separar para Deus. É um dia de cada vez. A sua salvação, ela não é uma coisa conquistada, né? Você conquista a sua salvação todo dia, né? Você tem que matar um leão. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10, né? Ser fiel. Então você tem que ter uma fidelidade contínua, diária. Tem que saber fracionar o seu tempo, né? Não dê nada que não tenha qualidade para Deus. Não ache que você já está em época de aposentar, porque eu passei a minha juventude toda no altar, né? E agora eu vou descansar. Agora, não faça isso, não pense dessa forma. Porque o seu dia de hoje é que vai valer, tá? Para a sua eternidade. É hoje, agora. Se você for arrebatado hoje, como foi, entregue o seu dia de hoje. O que você passou na frente de Deus. É isso que interessa, tá? Não importa o tempo que para trás, não interessa. É engraçado que tem até, eu vou ler, tem lá em Mateus, né, sobre os trabalhadores, né, na plantação de uva, Mateus 20, quando Deus fala, não sei, acho que, deixa eu achar aqui, eu vou ler um pedacinho, porque é interessante o que Deus responde. Que as pessoas pensam assim, esse chegou agora, ele não vai ser abençoado, não vai passar na minha frente. Olha, cuidado, porque passa. Eu tenho até uma pregação muito interessante, a pregação. Quem ri por último, ri melhor. Eu acho que esse é o título, né, da pregação. Eu achei muito interessante essa pregação, porque fala, cuidado, que as pessoas acham que estão na bênção, e chega um desavisado lá na igreja, fica lá e começa a fazer coisas que você fez a vida toda, mas muitas vezes em um ano ele começa a obedecer a Deus e passa na sua frente. Aí você não entende, você vai questionar Deus. Aí Deus vai falar com você. Que não tem esse negócio. Eu não vou perder, né? Deus não vai virar as costas para mim, né? A porta do reino de Deus não vai ser fechada para mim, fecha. Você fica. E outra pessoa que entrou no ministério agora, tem 5 meses de ministério, passa na sua frente. É abençoado e você não, e você é amaldiçoado. A Arca da Aliança, tá? Ela foi retirada de Jerusalém, da mão dos filhos de Eli, né? Você vê um homem que era juiz, que era, né, tinha filho sacerdote, foi arrancado, perdeu 2 filhos no mesmo instante, foi amaldiçoado. Aonde está a Arca da Aliança? É isso que você tem que entender, tá? Aonde ela está? Como ela está sendo recebida? Porque tem também a pessoa que tem uma Arca da Aliança e está sendo amaldiçoado porque tem um entendimento e não obedece e não cuida das coisas de Deus. Então, com certeza, a Arca da Aliança vai ser retirada e vai lá para os filisteus. Enfim, olha, eu acho que eu vou ler Mateus 20, tá? Que eu acho interessante, porque a gente está falando de quê? De uma pessoa que fica bestificada, ela fica indignada. Por que Deus abençoou fulano de tal, né? E eu que sou uma pessoa que tem tanto tempo de igreja, tanta experiência, que prego a palavra, que renunciei à minha juventude, que não sei que não sei o que, né? Eu não estou sendo abençoado como fulano de tal, tem 1 ano só de ministério e Deus está escancarando, né? A porta, né, do reino de Deus. Está abençoando. Então, a gente tem que... primeiro, né, que eu acho que isso aí nem era para ser questionado. Porque Deus fala, a minha salvação, a minha graça te basta. Nós não temos, de jeito nenhum, que achar que é porque tem tempo que está pregando o evangelho, está servindo a Deus, né? Tem que ser mais abençoado do que uma pessoa que está chegando agora no reino de Deus. Meu filho, o que vai valer para Deus é como você está entregando, fracionando seu tempo, seu dia,
tá? É um dia de cada vez. E esse dia é que está contando. Semeou hoje, amanhã você já está colhendo o que você está semeando hoje. Então, o teu cuidado é hoje. Quando Deus fala, a pessoa passa, né? Há tempos e tempos na vigília e ora para cá e vai para monte, desce de monte e faz vigília. Cara, se não vigiar, a verdadeira vigília é vigiar, tá? Vigiai e orai. Vigiar, orar é uma coisa muito mecânica. Você pode orar, passar dias, né, de jejum, de oração, mas se você não está vigiando o dia de hoje, não vai adiantar. Até porque oração sem vigília, sem vigiar, né, sem você pensar o que você está fazendo, né, com o seu tempo, o que você está dando para Deus, qual é o seu melhor, né? Não adianta vigiar e orar. Muitas vezes você está naquele, né, algoritmo de obra missionária e está esquecendo de dar o seu melhor, o seu tempo, né, o seu individual para Deus. Né? Deus fala lá em Mateus, capítulo 10, né, não deixe ninguém, família, ninguém passar na frente. Cuidado aquele que põe filho, né, na frente de Deus. Que os piores inimigos de uma família serão seus filhos, suas noras, seu genro, seu marido, os seus parentes. Porque eles vão ser muitas vezes usados para te parar. Então vão perturbar a tua vida. Você não vai ter tempo. Então tudo que passa na frente de Deus, ou é ministério, ou é família, tá? Aqueles que, né, realmente crucifica, né, as suas vontades, prioriza Deus, não deixa nada passar na frente de Deus. Esses vão ser priorizados, né? Esse que Deus vai ver. Como é que você tá? Olha, a partir da hora que você tem um Deus, né? E você tem que servi-lo, você tem que entender que ninguém pode passar na frente de Deus. Você não pode idolatrar nem o seu casamento, nem... Principalmente, gente, eu acho que a mulher, ela é muito vista como a mulher que ela é submissa, que ela obedece e que... Gente, cuidado com essa submissão, né, suicida. Tudo que você fizer, busque saber se Deus está de acordo. Se essa sua obediência não é uma idolatria ao seu Senhor, tá? Porque nós temos que adorar a Deus, nos submeter ao Evangelho. Por isso que o diabo, ele foge, porque você se submete à palavra, ao verbo que se fez carne, a Jesus. Cuidado a quem você está se submetendo, tá? Mas enfim, eu quero ler isso aqui porque eu estava numa fala que agora eu não sei nem se vai fazer tanto sentido, porque eu vou falando, aí eu acabo atropelando, né? Porque eu tô falando de pessoas que acham que tem alguém passando na frente e muitas vezes não. Ou melhor, até está passando, mas porque você realmente não está priorizando as coisas do reino. Você acha que aquele tempo que você entregou da sua vida está sendo contado. Não. O seu dia que está sendo contado. O agora. Como você está entregando o seu melhor. Né? O seu tempo. Tá? E aí ele fala aqui, né? Que ele fala assim, ó... o certo era ler tudo, mas quem não conhece a parábola, né? Que fala, vou ler. O reino do céu é como um dono de uma plantação de uva. Que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isso é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fosse trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação de uva, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde, olha, já estava findando o dia, tá? Quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou, por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? Aí eles falaram, né?
Eles responderam: é porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. Aí é o que eu falei, que é interessante. Quando você vê alguém passando na tua frente, você vê, você é contratado lá, vamos botar às 6 horas da manhã, e o outro é contratado às 5 horas da tarde, você vai pensar: não, o meu patrão vai pagar bem menos, porque as horas, né, que ele vai contribuir é bem menor do que o meu, né, o meu tempo de serviço. Só que não, o patrão resolve pagar o mesmo, né, que você concordou. Então, a partir da hora que você concorda, não importa quem passa na sua frente. E o que o patrão entregue, né, para aquele irmãozinho de banco. Não importa se você tem 30, 40, 50 anos de igreja. Se Deus permitir que a partir de hoje, né, você vai começar a receber o que você está semeando, né? Você está semeando o quê? Hoje, o que você semeou? Esse ano, né? Já estamos em final de junho. O que você semeou? Então, você vai ter que... É isso que eu estou falando. Não é uma questão de tempo. Não importa o que você fez para o reino. Importa o que você está fazendo no dia de hoje. Tá? Então, vamos lá. Ele fala aqui, ó. Aí, tá. Ele fala assim, no fim do dia... Não, então disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação, versículo 7 de Mateus 20, né? No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Pensa bem a confusão. Aí fala aqui, ó, os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Aí ele fala aqui, ó, pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Não adianta bater beijo. Não adianta mais reclamar, né? Porque Deus, ele vai te responder o que vai responder aqui, ó. Aí você vai chegar lá no reino de Deus e vai ver prostituta, né? Tudo, as pessoas de má fama sentado na mesa do reino de Deus. E você, de repente, nem vai estar sentado ali, né? Vai ser um carregador de água, igual os gibeonitas. Imagina a tua cara. Você carregando água para uma prostituta, para uma pessoa que, né, foi no final da vida lá servir a Deus, e Deus abençoou, abriu a porta do reino do céu, e você passou a vida inteira, a sua adolescência, a sua juventude, renunciando, trabalhando igual um doido, e no final da vida não foi isso tudo. E recebeu a mesma moeda que aquela lá. Aquela que você tanto apedrejou, tanto falou, né? Uma pessoa que você... é adulta, é prostituta, não sei o quê. Né? Então, é isso que Deus vai fazer. A resposta é, olha o que ele falou, e dizendo, esses homens que foram contratados por último, trabalhando somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Olha o dono da plantação, né? Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim aqueles, olha só, hein, que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, é interessante, né? Isso aqui casa muito com o que foi sorteado. Então, eu acho que nem vai haver necessidade de falar de adultério, dos estrangeiros, que, na verdade, eu sorteei, né, sobre pessoas que casaram-se com mulheres, homens, né, estrangeiros. Eu até sorteei, mas isso acho que nem veio ao caso, porque isso foi uma testificação do que seria a conversa. Então, eu acho o seguinte: não deixe ninguém
passa na frente de Deus, tá? Porque Deus manda a gente se separar. Se aquela pessoa muitas vezes está desobedecendo a Deus, com certeza, ela passa a ser um estrangeiro. Não importa, porque você não sabe o fim daquela pessoa. Então, como é que você vai continuar assentando na mesa de pessoas que não estão obedecendo a Deus? Então, muitas vezes a gente se separa da família, se separa, né? Porque é necessário, né? Até, né? Você vê Mateus 10, do 34 em diante, quando Jesus fala: eu não vim, né, trazer paz ao mundo. Eu vim para trazer a espada. Né? Eu vim para pôr pais contra filhos, filhos contra os pais, nora contra sogra, sogra contra nora, enfim. Quando ele fala isso, ele está falando o quê? Que é necessário muitas vezes você desagradar pessoas que você ama. Aí vai trazer o quê? A espada, a guerra, né? Mas quem tem Deus vai ter paz, mesmo passando por essa tribulação dentro de casa, porque ela vai saber amar as pessoas que estão perseguindo ela. Ela vai entender que Deus é amor. Lá em Efésios do 4, né? Efésios 6, acho que é do 10 em diante, do 4, não sei. Né, que fala que a sua briga não é contra a carne, nem contra a sangue, são contra demônios. Você tem essa experiência, então vai ser uma separação tranquila para você. Para a sua família, nem tanto. Então elas realmente vão se levantar, vão se tornar seus inimigos, vão para cima de você, vão te perseguir. Mas você vai saber lidar com a situação. Você vai ter paz, o mundo não vai ter paz, porque Deus não vai trazer paz ao mundo. Mas você tem que passar tudo com paz, né? Enfim, o que Deus quer é isso. Então, eu acho que não vai precisar entrar, né, na palavra de sorteio, né, que foi lá, que eu tirei Neemias 13, do 3 em diante, né? Você vê, o próprio Salomão criou conflito, porque ele escolheu as mulheres, casou com mulheres estrangeiras. Você vê, rei de Israel, criou o problema. No final da vida que ele foi descobrir que ele priorizou, né, coisas, pessoas, em vez de Deus. Esdra também, né, foi, né, Esdra do 10, capítulo 10, do versículo 3 em diante, né, tanto que ele fala aqui, tem um trechinho que fala assim, ó, levantemo-nos e façamos aliança com o nosso Deus, para despedirmos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor. Então, ele foi lá e deu o conselho, falou, ó, tem que despedir, tem que separar. E Deus não mudou, ele continua. Existe, a pessoa elas têm mania de pregar. Ah, não, onde há divisão não há Jesus. Olha, gente, nem sempre. Deus veio para dividir. Deus veio para separar. E aí você vai escolher de que lado você quer ficar dessa separação. Se é se separar de Deus ou não. É a única coisa que você tem que decidir. Aí você tem que saber que tem separação que é Deus que está separando. Não é o diabo, não. Então tem que ter muito cuidado com essa fala. Ah, que aonde há divisão não há Jesus. Tem divisão que é Deus que quer. Que é Deus que manda você separar. Para você não ir junto. Para você não ser amaldiçoado junto. Porque, ó, um Jonas trouxe tempestade para uma embarcação. Desgraçou a vida de marinheiros, de pessoas que não tinham nada com isso. E olha só. Teve que jogar o cara, né? Que se dizia homem, profeta, estava em rebeldia. Então tem pessoas que dentro de fora da presença de Deus, dentro de uma igreja, tá? Ela destrói o ministério, ela destrói pessoas, porque ela é maldição. Aonde ela vai, ela traz problema. E isso tem dentro da família, dentro da igreja, em qualquer lugar. Você que tem que saber identificar quem é o Jonas na tua vida. Se é seu marido, se é seu filho, se é sua nora. Quem é o Jonas? Quem é que está trazendo maldição? Se está trazendo maldição, meu filho, olha, não importa. Aonde tem a Arca da Aliança, principalmente, ela pode trazer bênção, mas ela pode trazer maldição. Isso eu estou falando para os conhecedores da palavra, né? Aqueles que pregam, que têm, né, uma responsabilidade maior. Porque muitos sabem, né, mais vai ser cobrado. Quanto mais você sabe, mais cobrado você vai ser. Então, cuidado, porque tem pessoas que não têm o seu chamado, então não vão ser cobrados,
tá? Pode até estar com uma vida leviana, fazendo coisa errada. Aí você pensa, poxa, mas por que Deus não vai para cima do meu irmão? Por que Deus não arrebenta com a vida do meu marido? Porque ele não sabe igual você. Ele não vai ser cobrado como você. Então não se junte. Não se assente na roda dos escarnecedores. Cuidado! Pode ser família, pode ser quem for. Você tem que separar, separe, tá? Separe. Porque isso aí, muitas vezes, é até uma forma de amar. Amar. Porque quando você se colia muito, você pode até ter rancor, entrar um sentimento de ira, de ódio, de inveja, sem saber entender o porquê que Deus está pagando, tá permitindo que aquela pessoa continue a viver mais tempo na Terra, né? Sem tanta perseguição, sem tanto problema. Você acaba se prostituindo com seus pensamentos. Você voltando contra Deus, querendo entender por que Deus abençoa aquela pessoa. Aquela irmã sua prospera, você não prospera. Aí entra um sentimento ruim, uma mágoa, né? Ou até um sentimento de ódio. Olha só. Então, meu filho, não adianta, você não vai prosperar em nada. Lá Mateus 5 fala, aquele que tiver alguma coisa contra o seu irmão, resolva antes de sair daqui. Porque senão vai ser jogado num cárcere espiritual. E aí você vai ficar toda a vida remoendo aquilo. Aquilo não vai prejudicar aquela pessoa, mas vai prejudicar você, conhece a palavra, tá? E aí, quando chegar lá em cima, você não só lá em cima, aqui mesmo, você não prospera. Por isso que Deus fala, deixe sua oferta ali e vai consertar com seu irmão antes de partir daqui. Porque se partir, vai piorar. Aqui você já entra num cárcere espiritual. A sua vida não anda, nem financeiramente e nada. Você é aprisionado por Satanás. Imagina se sai daqui com rancor no coração, com ódio no coração. Porque Deus foi bom para aquela pessoa não foi, e você acha que ele não foi bom para você. Então tem que ter muito cuidado, tá? Porque o sentimento, esse sentimento ruim, ele não chega de repente. Ele chega com uma mágoa, depois vem o sentimento de raiva, depois vem o ódio. Quando vê, você está todo contaminado. E aí, meu filho, você pode perder até a sua salvação por causa de quê? De um primo, de um irmão, de um irmãozinho de banco, sei lá quem que você está, né, questionando a Deus. Enfim, gente, eu acho que eu não sei que sentido teve. Eu nem sei se eu devo sortear. Acho que eu vou ver aqui se Deus fala mais alguma coisa. Vou sortear aqui agora, hein? Vamos ver, Espírito Santo de Deus, eu não estou entendendo o meu mistério, mas eu acho que é por aí, né? Vigiar. Fala, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos ver o que Deus tem aqui. Olha, saiu aqui Mateus capítulo 15, que fala assim, eu vou ler, né, porque eu sorteei aqui, né? Então Pedro pediu-lhe, explicamos-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, olha só, de novo engraçado, o adultério, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhas e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Então eu tô lendo aqui porque eu sorteei rapidinho aqui, né? O que eu entendo, que como eu falei, eu citei aí Mateus 5, eu nem li, só fui falando, né? Deus, ele fala que tem que ter muito cuidado com o sentimento. Você vai se contaminando muitas vezes por causa de um rancor, de uma raiva. E o diabo tá usando aquela pessoa para pegar no teu pé, dentro da tua casa. Principalmente dentro de casa. Se na igreja já dá ruim, imagina uma pessoa que está debaixo do mesmo teto, né? Sendo usada ou usado pelo diabo para te infernizar. E o diabo implanta, né? Implanta, né? Então tem que ter muito cuidado. Aí você vai ter que amar, porque você vai ser trabalhada no amor. Você vai ter que aprender a amar, porque é aquele negócio, né? É a você, né? É a você. A provinha é para você. É com você. Não é muitas vezes com aquela pessoa que tá te infernizando.
Eu acho que isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? Eu bati o olho aqui, eu já li, já entendi, porque eu estava falando sobre rancor, sobre mágoa, e com o passar do tempo o negócio pode estreitar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E eu não sei, eu acho engraçado que, quer ver, tem uma fitinha aqui na Bíblia, mas eu nem li. Mas eu achei interessante, porque quando eu falei para vocês que no princípio eu testifico, não, eu tiro a primeira. Na primeira eu não fico muito assim, assim, dando crédito, não, porque eu falo, pode muitas vezes até a gente entrar no espírito mesmo, né? E orar, mas aí eu na segunda eu já penso assim, "Ih, agora bateu mesmo, porque vê mulheres estrangeiras, vê não sei o quê, separados de estrangeiro, né? Que eu não lembro direito qual a palavra que eu tinha tirado, não. Aí depois eu fechei, aí veio adultério. Aí veio, achei engraçado que veio Provérbios 5, 6, né? Eu olho entre as duas páginas assim, mas veio aqui, quer ver, ó, filho, você. Não, perdão. Que fala assim: filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante, tal, tal. Aí foi o que eu bati o olho, né? Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem se queimar? Então eu tinha batido o olho por aqui, né? Tudo é entre mãe e filho, achei interessante, né? Ó, filho, preste atenção no que eu digo, com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel. Então, eu estou falando que eu tinha tirado muitas palavras sobre junção, né, de duas pessoas, de um homem e uma mulher. Tanto que eu tirei da pessoa que está com uma mulher estrangeira. Aí depois eu tirei sobre a Lucas, né? Acho que foi Lucas, nem me lembro, que eu li sobre o casamento, que Deus foi lá e convidou as pessoas para o banquete, mas o camarada falou: não, eu acabei de casar, eu não posso ir. Então eu estou só lembrando, né? E agora foi o assunto, chegou até aqui, para a gente não deixar a mágoa entrar no coração. E aí fala de pessoas, né, que é contaminada não pelo que entra, mas pelo que sai. Para sair da boca, vai primeiro para o coração, vai para a mente, contamina o seu ser, com raiva, com ódio. Então, muitas vezes não é, a manifestação de raiva. Muitas vezes você se contém bastante, você não deixa, né? Você não vai para cima, você não bate em ninguém. Mas o que está dentro de você, meu filho, pode te contaminar, te afastar da presença de Deus. Então, eu não sei para que lado foi, porque eu não ouvi a pregação. Mas eu estou tentando entender o mistério do adultério. Adultério é tudo, gente. Adultério é pensamento, né? Você ter uma esposa e você, né, desejar outra mulher. Adultério é tudo, é o seu sentimento. Adultério pode ser você ter uma vida promíscua com relação, né, às coisas de Deus, você se tornar uma prostituta, você levantar um ídolo, você adulterar, você, né, igual Oséias, Deus falou, né, com Oséias, ó, você vai pegar e vai casar com uma prostituta. Né? Você vai entender o que é ser chifrado, o que é você ser traído, porque aí você vai entender o que o povo fez comigo. Então, é isso que eu tô falando. Adultério é tudo que você colocar na frente de Deus. Passar, trair a Deus com alguma coisa. Então, você vai ter que entender o que é que você está adulterando. Né? Quem é a pessoa, com que você está adulterando. Tá? Prostituição pode ser pessoas, como pode ser sentimento, né? Você levantar um Senhor, um Deus. Então, olha, finalizando, findando o papo aqui, cuidado que você põe na frente de Deus. Não deixe ninguém, tá, tomar o lugar do seu Senhor. Não deixe. Só isso. E cuidado com o que você põe para dentro, o ressentimento. Não deixe nada contaminar. Porque a partir da hora que contaminar o seu ser, esse, né,
demônio da ira, da raiva, do ressentimento tomar você, acabou. Seu ministério para. Você não tem mais. Primeiro, que a partir da hora que entrar esse demônio, o céu vai ficar de bronze para você. Você pode orar, você pode tudo. Mas não adianta, porque o sentimento já se instalou. E aí Deus não vai conseguir se comunicar a você. Então vai atrapalhar muita coisa acontecer. Então cuida do seu coração, tá? Cuida dos seus pensamentos. Não deixe nada tomar a frente de Deus. E não deixe sentimento se instalar, né? Então eu acho que é por aí. Eu não tenho mais o que dizer. Eu sorteei ver isso de novo. Eu tô até cabreira, porque tudo que eu falei tá se sustentando com adultério. Adultério, minha filha, tem várias formas de entender, né? O adultério. Às vezes ele tá disfarçado, né? Uma pessoa que está passando na frente de Deus. Ó, não gaste força. Nossa, você acredita que eu tirei em outra Bíblia? Não. Até eu tô achando estranho. Olha só, tô falando com você. Falei, gente, eu vou sortear porque eu tenho que fechar. Eu tenho que fechar essa pregação. Provérbios 31, misericórdia, cara. Olha aqui, é uma Bíblia nova, gente. Essa Bíblia é tão nova que não tem como ter páginas marcadas. Eu fico com muitas Bíblias em cima aqui para tirar a palavra, para sortear, para não falar que a Bíblia está viciada, né? O cara chegar e falar, não, missionário, sua Bíblia está viciada. Não, não tá. Não tá porque essa Bíblia é 0 quilômetro. Aí eu falei, não, vou parar de encher linguiça. Aí eu falei, vou tirar a última palavra. Olha só, né, a palavra está sendo para alguém aí. Alguém tem que ouvir o que eu falei. Olha só, gente. Provérbios 31, ó. Ditado do rei Lamuel. Uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó, meu filho. Filho do meu ventre. Filho de meus votos. Não gaste sua força com mulheres. Seu vigor com aquelas que destrói reis. Misericórdia. Tem alguém que vai destruir alguém aí. Não convém aos reis, Lamuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixe de fazer justiça aos oprimidos. Até parei que já tô até rouca, tô até sem voz, que eu não tô bebendo água. Presta atenção, gente, presta atenção. E depois, se você continuar, fala aqui, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Eu não saio do capítulo não, tá? Tô continuando aqui, ó. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida, escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Enfim, eu parei, eu tive que interromper, tá? Mas aqui, ó, logo do lado, Provérbios 30, bem do lado, na mesma página do Provérbios 31. O 20, olhei pro lado aqui, ó, este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Então aí fica esse versículozinho solto, tá? Que de repente era só para botar o olho dele, mas eu acabei lendo o 31 e falei da mulher exemplar, enfim. Mas a página em si, essa página é do Provérbio 31, vocês leem. Olha que interessante. Então, meu filho, eu não tenho mais nada para dizer, não. Eu acho que quem, né, sabe ler um pingo é letra e alguém vai estar sendo discipulado aí, né? Não sei, confrontado com a palavra, porque tudo aqui Deus viu. É sorteio em cima de sorteio. A gente tentei fugir, tentei puxar para outro lado, mas não, né, não deu muito certo, porque Deus está falando muito de vida sentimental. E aí, a minha pregação é assunto puxa assunto, né? Então, cada um que ouvir um pedacinho, 10, 15 minutos aí, alguma coisa vai estar sendo absorvido. Deus vai estar falando com alguém, tá bom? Deus abençoe, é isso aí. Até semana que vem, né? Se assim Deus permitir, tá? Fica com Deus aí, beijão.